E aí galera, aqui é Kenny Mineiro do canal KMG Animes, estou aqui para falar de anime mais uma vez, dessa vez retorno com Baki. Me fizeram uma pergunta interessante aí, pergunta essa que foi feita há alguns dias, e caramba, eu achei bem interessante falar dela, porque é sobre Jack. A galera tem um carinho muito grande sobre Jack, sim, temos um favoritismo com ele, até porque ele leva o nome Rama no seu sobrenome. O cara tem a linhagem dele realmente muito mais forte, tem um sangue poderoso, tem um genes poderoso, e ele tem que estar entre os tops, né, da obra, não podemos deixar ele de lado. E a pergunta foi o seguinte, meu amigo, a pergunta foi que se o Jack Rama pudesse ter, se ele tivesse condições de ter, porque sim, eu já falei que não dá para ele ter por enquanto, né? Mas se ele tivesse condições de ter, qual tipo de Demon Back ele teria? No caso, eu acho que ele quis dizer assim, qual tipo de Demon, marca do Demon ele teria, né? Porque Demon Back é só das costas mesmo. E se for a Demon Back que ele tá pedindo aí, como ela seria? Qual seria o efeito que ela teria? Vou responder essa pergunta, mas antes disso eu tenho que te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, impressões, narrações e até mesmo muitos conteúdos com relação a Baki, perguntas e respostas, entre outras coisas. Como vocês bem sabem, eu já falei várias vezes sobre Jack. A gente já falou sobre a possibilidade dele viver sem drogas. A gente já falou aí da possibilidade dele ter a Demon Back, mas não tem como, porque como a gente viu, ele destruiu, ele desgastou e muito seus genes, seu corpo, seus músculos. E a Demon Back nada mais é que uma musculatura em formato de demônio. Para ter ali a Demon Back, você tem que estar com os músculos overpower. Aí também tem uma questão, né, do próprio sangue ser puro. O Giro já falou sobre isso. E aí, o que acontece é que sim, em dado momento a gente tem o Jack aí evoluindo mais e mais. Consequentemente, a gente viu que ele teve uma derrota aí que praticamente abaixou o nível dele, né? Ele perdeu para o Motobi, já que ele tem tanto poder, ele era tão temido, todos ao redor sempre temeram ele. Para chegar no Baki tinha que passar pelo Jack. De repente a gente vê ele sendo derrotado pelo Motobi. E isso aconteceu logo após Baki Rama, né? O livro Bakidou trouxe Musashi. E tivemos muitas lutas que nos fizemos questionar, né? Mano, tá muito errado, tá muito roteiro. A gente viu, né, que o próprio Musashi acabou derrotando o Pico na base do medo, né? Também a gente viu que o próprio Musashi chegou a do nada ser derrotado pelo Motobi. Tem as suas explicações, mas é roteiro. A gente viu que o próprio Hetsu não deu ali seu 100% na luta contra o Musashi. E, inclusive a gente também viu o Jack aí perdendo para Motobi, e perdendo rapidíssimo para ele. Motobi foi bufado até o talo e o Jack parece que foi nerfado. Mas o fato é que a gente viu derrotas dele, mas isso não significa que ele seja um dos mais poderosos e mais habilidosos da obra. Inclusive no meu top 10 de mais poderosos, mais habilidosos aí da obra que eu tinha feito na época, eu nem tinha colocado nele, porque ele estava realmente numa parada que você não sabe. Cadê a evolução de Jack? Jack não evoluía, a gente só via os outros evoluir, fazendo feitos maiores, ficando cada vez mais forte. Mas voltando ao assunto principal em si, a gente sabe que o Jack em si, ele é diferenciado em toda a saga, em todo o arco e toda a história de Baki. Sabemos muito bem que as drogas, por mais que quase mataram ele, por causa do seu uso exacerbado, foi naquele momento específico porque ele estava usando demais no torneio máximo, estava matando ele mesmo. Porém, o próprio Jack diz que quando ele tá botando para fora, vomitando aquele composto ali de misturas de toxinas, de veneno praticamente, né, que aqueles esteroides estavam ali dentro do corpo dele, ele quando muda de forma que fica assim mais poderoso ainda, pois ele tá com o seu corpo natural, o seu corpo denso e poderoso que estava por baixo da sua pele, musculatura mais fantasiosa e científica e falsa possível, né, já que a gente tá falando de um cara que aumentou seu ganho, ganhou força muscular, mas tudo isso não no sentido puro da coisa. Dentro dele tinha alguém mais denso e mais poderoso. Inclusive, a gente vê que ele mesmo fala que
As drogas foram superadas por ele, o corpo dele conseguiu assimilar e ele é um milagre na ciência. Não tem como explicar o corpo dele mesmo. Isso é ele que ele fala, não tem muita explicação para isso. Mas o fato é que a gente sabe muito bem que o Jack, ele não cede a toxinas. Por mais que ele tenha tido aquele problema lá, ele já voltou a usar suas toxinas, seus venenos, e ele tá bem pra caramba, e cada vez crescendo mais e mais. Então o corpo dele realmente assimilou. A gente teve muitos momentos que até mesmo o Jack era colocado como um primeirão lá. O próprio Júlio olhava assim, mano, esse cara aqui é melhor que Bach. Olha como esse cara é insano. Mas depois mudou de ideia, de ter visto que ele perdeu pro Bach. E o Júlio assim, muda a casaca rapidinho. E com isso tudo trabalhado, a gente pode pensar, será que tem uma chance do Jack ter uma Demon Back? Tudo é possível para Itagaki. Uma hora Itagaki mostra que não dá para humanos fazer diamante, uma hora parece que um humano fez há 2000 anos atrás e outro humano fez de novo. Tá nem aí, ó, acho que foi 2000 anos, alguma coisa assim. Simplesmente assim. Então o Itagaki pode mudar algumas coisas, porque geralmente alguns fatos são contados por pessoas, como Yujiro, como Tokugawa, e essas pessoas na obra, uma coisa que é regra dentro do mundo de Bach, é que você não pode confiar nelas. Se não for o narrador que falou de fato, tudo pode mudar. Quando o narrador fala, geralmente não tem mudança nenhuma, a não ser que tenha alguma reestruturação na obra, que geralmente o Itagaki fica tirando algumas coisas do cânone e rebotando outras. E no fim das contas, a gente tem uma possibilidade de em algum momento o Itagaki chegar e escrever numa saga em si que o Jack ele conseguiu a Demon Back porque o seu corpo superou as falhas, as feridas, as veias e até mesmo os músculos que o Jack estourou de tanto treinar, e até mesmo ele conseguiu recuperar ali a pureza do poder Rama dentro desse treino todo, e ali ficou mais forte do que propriamente a coisa falsa que está dentro do corpo de Jack, assim conseguindo ter ali a sua Demon Back. Sim, a gente pode ter a Demon Back vindo assim. Porém, se isso acontecesse, qual seria o atributo que viria mais forte para o Jack? O que aumentaria? Se ele ganhasse uma Demon Back, né, as costas em si, a gente sabe que as costas ele simplesmente aumenta tudo. Aumenta ali a maior capacidade física, de resistência e tal. Isso poderia, não sei se Itagaki usaria esse ponto, mas poderia dizer que ele talvez ganhasse mais resistência a toxinas. Mas isso não vai acontecer porque isso não muda em nada dentro de um enredo de uma batalha do mundo de Bach. Então isso não iria acontecer. Outra coisa que a gente poderia pensar é, ele vai ficar mais forte, com bufado? Não seria interessante, mas mesmo que ocorresse, teria que ser uma transformação diferente, teria que ser algo como o híbrido da transformação diamante do Jack. Jack, quando vira diamante, né, que é a chamada transformação diamante, porque ele tá denso, magro, esguio e todo musculoso, magrão, parecendo um Slenderman, mas todo musculoso, essa transformação deixou ele extremamente mais poderoso, inclusive mais poderoso que Bach. Bach vence o Jack porque o Bach prende a cabeça dele e começa a puxar para poder perder ar e assim derrotá-lo, ferrar ele assim. Porque se fosse no murro a murro, o Bach não venceria. Então é uma transformação muito poderosa. Essa transformação pode vir a aparecer de novo? Pode acontecer. Ou até mesmo pode vir um híbrido de Demon Back com essa transformação. O Jack pode ficar mais magro, botar aquelas toxinas para fora e assim surgir a Demon Back quando ele estiver com o corpo mais denso, mostrando quem ele é de verdade. E também terá um aumento absurdo de forças. Então, mano, duas coisas que a gente viu, né? Quando ele tá magrão, ele fica mais forte, e com a Demon Back ele ficaria absurdamente mais forte. Seria interessante ver isso aí. Mas se a gente tirar isso de lado e pensar meramente que o Jack, a especialidade dele é a mordida, por mais que ele seja um artista marcial de artes mistas em si, a mordida dele é o truque de Jack. Inclusive ele tem um Godot e até mesmo aprimorou os seus dentes para que aguentasse a pressão da sua própria boca, porque o Jack tem mais força da boca, da sua mandíbula, do que os próprios dentes, eles quebravam. Então com os titânios ali, os dentes de titânio, ele consegue fazer coisas que ele não conseguiria antes, porque os dentes iriam quebrar. Agora parando para pensar, se ele tem tanta foco nessa área,
poderia acontecer de algum momento a sua fisionomia do rosto se transformar ou ter algum upgrade, da mesma forma que o cérebro de Baki passou por isso. Porém, para a gente pensar no rosto dele ganhando essa fisionomia é um tanto quanto estranho, porque tanto o esqueleto demoníaco do Yujiro, ele tem fundamento científico, já que quanto mais você usa o músculo para alguma coisa, usa o corpo para alguma coisa, o próprio osso ele vai se modificando porque você está usando ele. Então é como se o Yujiro fosse tão maligno que acabou modificando o rosto dele ali. A gente tem o cérebro, que sim, o cérebro de cada pessoa tem uma modificação dependendo do que ela faça. Uma parte fica maior, outra parte fica menor, outra parte fica mais viscosa e tal. Então, para mudar o masseter, né, que é esse músculo aqui ou algo na face do Jack, pode vir a acontecer, mas seria algo semelhante a Yujiro, por exemplo, o esqueleto dele mudar no rosto, pode acontecer isso, ou simplesmente teria que inventar uma coisa muito que encaixasse nos termos que Baki usa. No final das contas, eu voltaria para uma demo back juntamente com aquela forma diamante do Jack. Eu acho que seria uma cena bem emblemática, né? O Jack botando tudo para fora, vomitando, ficando magrão, acontecendo aquilo de novo, mas todo mundo olhando, mano, ele tá ficando fraco de novo, ele tá vomitando de novo, ele tá tendo problemas com os anabolizantes. E aí, quando o Baki visse ali, ele poderia pensar, mano, ele não tá ficando fraco. Eu lembro disso. Ele está ficando da forma mais poderosa dele, que é a forma diamante. E aí, para completar, a gente poderia ver ele ganhando mais outro upgrade nesse momento, que é as costas dele ali, formando ali a Demon Back. E ele ficando mais overpower ainda. O Jack tem muito trunfo, o Jack tem muita coisa para ser explorada, poderia acontecer isso, mas isso é tudo teoria, isso é tudo viagem da cabeça aqui, tendo em vista que a pergunta em si, ela não tem como a gente explorar muito, né? Já que não temos indícios que ele vai ganhar uma Demon Back. Só uma fala que ele disse que o seu corpo está acostumado, o seu corpo superou as drogas, é que pode vir a desencadear uma Demon Back no futuro. Mas eu acho isso muito difícil, né? Já que ele é canadense, Itagaki tem assim um certo preconceito com fazer estrangeiros fortes. Inclusive, Piccolo foi o último estrangeiro forte que ele fez, que era o mais magnânimo, e ele foi também o último estrangeiro a ter a glória, porque no final das contas veio o Musashi, ferrou ele de uma forma humilhante, e depois a gente viu que o Oliver passou pela mesma coisa. Então acho difícil o Itagaki dar um estrelato com a Demon Back pro Jack. Talvez ele tenha um estrelato, mas sem Demon Back. Mas é isso aí, espero que tenha respondido, espero que tenha tirado a tua dúvida, espero que tenha passado algumas teorias interessantes. Falei bastante coisa aqui do que eu penso sobre isso, mas é isso aí. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, deixa se inscrever, ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera!